Meu nome é Sofia, e aos 29 anos, nunca imaginei que seria o centro das atenções no luxuoso casamento do meu pai. Durante anos, ele me apresentou apenas como uma segurança, com aquele leve franzir de sobrancelhas que deixava claro que ele desejaria que eu tivesse escolhido uma carreira mais prestigiada. Mas tudo mudou naquele dia, quando o que eu faço para viver de repente importou mais do que qualquer um poderia ter imaginado. A expressão no rosto dele, quando alguém gritou meu nome e apontou para a tela da televisão, é algo que nunca esquecerei. Se você está assistindo a este vídeo agora, adoraria saber de onde você é. Deixe nos comentários, clique no botão de gostar e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre relações familiares que tomam rumos inesperados. Meu pai, Ricardo Mendes, construiu sua vida em torno de status e aparências. Como banqueiro de investimentos sênior em uma das firmas mais prestigiadas de Lisboa, ele media o sucesso em cifrões e conexões sociais. Nossa casa nos subúrbios de Cascais era impecável, nossas férias eram extravagantes e nossas fotos de família eram perfeitamente encenadas para a escrivaninha do seu escritório. Mas, por trás dessa fachada polida, nossa relação sempre foi marcada pelas suas expectativas impossíveis. Eu tinha 12 anos quando meus pais se divorciaram. Minha mãe, Ana, finalmente cansou-se da constante ausência dele e da distância emocional. Ela era professora de jardim de infância, valorizava a compaixão acima da competição, e os valores deles haviam se tornado irreconciliáveis. O acordo de custódia significava que eu passava os dias de semana com minha mãe em seu modesto apartamento em Alvalade e os fins de semana no elegante apartamento do meu pai, com vista para o Parque Eduardo VII. Essas visitas de fim de semana tornaram-se cada vez mais tensas à medida que eu crescia e começava a fazer minhas próprias escolhas. Meu pai tinha minha vida planejada, universidade de prestígio, curso de direito e depois ingressar em uma das firmas de um amigo dele. Quando anunciei meus planos de ingressar nas Forças Armadas após o ensino secundário, ele reagiu como se eu tivesse dito que me juntaria a um circo. As Forças Armadas? Ele zombou durante um dos nossos jantares tensos. Sofia, pessoas do nosso meio não se alistam, tornam-se oficiais, se é que precisam servir. Mesmo assim, eu me alistei. 4 anos no Exército me ensinaram disciplina, liderança e, mais importante, que eu tinha paixão por segurança e proteção. Após minha dispensa honrosa, usei o apoio do governo para obter um curso superior em Justiça Criminal, enquanto trabalhava meio período como segurança em um campus universitário. A partir daí, construí uma carreira que me orgulhava, mesmo que nunca impressionasse meu pai. Aos 29 anos, eu havia subido até uma posição sênior na Proteção Atlântica, uma das firmas de segurança privada mais respeitadas do país. Lidávamos com tudo, desde proteção executiva até segurança de eventos para clientes de alto perfil. Eu me especializei em avaliação de ameaças e, recentemente, liderei a segurança de uma conferência diplomática que rendeu à nossa firma reconhecimento na indústria. Meu supervisor até me indicou para um prêmio de realização profissional. Nada disso importava para o meu pai. No mundo dele, o sucesso tinha uma definição restrita. O fato de eu usar um uniforme em vez de um fato de poder significava que eu não atendia aos seus padrões. Quando o convite de casamento chegou pelo correio, quase o joguei fora. Ricardo Mendes e Helena Costa solicitam a honra da sua presença. O cartão cor de creme com letras douradas exalava extravagância. Helena seria a esposa número 3, uma socialite de uma família de banqueiros que frequentava os mesmos círculos que meu pai. Eles se conheceram em um gala de caridade, e o noivado foi anunciado nas páginas sociais do Público. Você deveria ir, insistiu minha amiga Mariana, quando mostrei o convite durante um café. Talvez dessa vez seja diferente. Diferente como? Mexi meu café com leite distraidamente. Ele vai me apresentar como a filha decepcionante que escolheu ser segurança em vez de advogada. Então prove que ele está errado, disse Mariana. Apareça impecável, seja educada, mas confiante, e não deixe que ele te faça sentir pequena. Comprar a roupa para o casamento com Mariana virou um evento de dia inteiro. Finalmente escolhemos um vestido azul marinho, elegante, mas sem exageros,
combinado com joias de prata simples. Ao me olhar no espelho, senti uma pontada de esperança. Talvez dessa vez ele me visse como a profissional realizada que eu era, não como a filha que o decepcionou. Na noite antes do casamento, liguei para minha mãe em busca de apoio moral. "Lembre-se, querida", ela disse, "a incapacidade dele de valorizar suas escolhas é uma falha dele, não sua. Você construiu uma vida que te orgulha, e é isso que importa." Agarrei-me a essas palavras enquanto preparava minha mala para o fim de semana no resort de luxo, onde o casamento aconteceria. No fundo, uma pequena parte de mim ainda esperava por uma reconciliação, por algum sinal de que meu pai poderia ver meu valor além do caminho profissional que escolhi. Foi essa fagulha de esperança que me fez guardar o convite, comprar a passagem de comboio e me preparar para enfrentar o julgamento que me aguardava. O que eu não sabia então era como aquele fim de semana de casamento mudaria tudo entre nós. O resort Costa do Sol espalhava-se por 30 hectares de jardins bem cuidados e uma praia imaculada. Quando meu táxi se aproximou do edifício principal, avistei tendas brancas brilhando ao longe, onde presumi que a cerimônia aconteceria. Mesmo de longe, podia ver os arranjos florais elaborados e as decorações de cristal refletindo o sol do meio-dia. O átrio estava agitado com os convidados do casamento fazendo o check-in, muitos dos quais reconheci do círculo social do meu pai. Mulheres com vestidos de marca e cabelos perfeitamente penteados, homens em roupas casuais sob medida, discutindo investimentos imobiliários e opções de ações. Senti-me imediatamente deslocada, apesar da minha roupa cuidadosamente escolhida. "Sofia!" A voz do meu pai ecoou pelo átrio. Ele se aproximou com Helena ao seu lado, ambos parecendo saídos de uma revista de estilo de vida de luxo. "Você veio!" O cumprimento dele foi educado, mas distante. Um beijo rápido na bochecha que mal fez contato. Helena ofereceu um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. "Que bom que você pôde vir", disse ela, o olhar já se desviando para convidados mais importantes que chegavam atrás de mim. "O jantar de ensaio é às 6. Fique à vontade até lá." Eles se afastaram rapidamente, deixando-me sozinha com minha mala de fim de semana. Um funcionário apareceu para levar minha bagagem ao quarto, e eu me vi com horas livres antes dos eventos da noite. O jantar de ensaio aconteceu em uma sala de jantar privada, com vista para o oceano. Mesas redondas cobertas com linho branco enchiam o espaço, cada uma decorada com arranjos sofisticados de orquídeas e rosas. Cartões de lugar em caligrafia elegante guiavam os convidados aos seus assentos. O meu estava em uma mesa periférica, longe da mesa principal, onde meu pai e Helena estariam. Eu estava na metade de uma taça de vinho quando meu pai apareceu com um casal mais velho a reboque. "Esta é minha filha Sofia", disse ele, o tom casual. "Ela é segurança. Não profissional de segurança, não especialista em avaliação de ameaças, não operadora sênior da Proteção Atlântica, apenas segurança, como se eu passasse meus dias verificando identidades em uma loja de departamentos." "Que interessante", disse a mulher, claramente lutando para encontrar algo positivo a dizer. "Ricardo nos disse que você esteve nas Forças Armadas", acrescentou o marido, tentando salvar a conversa. "Sim, Exército", confirmei. 4 anos de serviço ativo." "Bem, obrigado pelo seu serviço", disse ele, e eu podia ver os dois procurando mentalmente uma saída educada da conversa. Meu pai providenciou uma. "Deixe-me apresentar o irmão da Helena. Ele acabou de se tornar sócio da maior firma de consultoria de Lisboa." Enquanto se afastavam, ouvi a mulher sussurrar. Segurança. Com as conexões de Ricardo, ela poderia ter sido qualquer coisa. Essa cena se repetiu ao longo da noite. Cada introdução seguia o mesmo padrão. "Minha filha Sofia. Ela é segurança." Às vezes, ele adicionava, "Ela escolheu um caminho diferente", com um leve encolher de ombros que comunicava volumes de decepção. Quando o jantar foi servido, eu havia sido apresentada a pelo menos 15 pessoas, cada vez reduzida ao meu cargo, despojada de todo o contexto e conquista. Cada introdução desgastava minha determinação de ficar para o fim de semana inteiro. Durante o prato principal, escapei para o banheiro e enviei uma mensagem para Mariana. Foi um erro. Ele me apresentou como apenas segurança para todos.
A resposta dela veio rápido. Lembre-se porque você tem orgulho do que faz. A opinião dele não muda seu valor. Quando voltei à sala de jantar, sentei-me ao lado do fotógrafo do evento, talvez a única pessoa ali trabalhando em uma função de serviço como eu. Público difícil, ele comentou baixinho, apontando para a mesa onde meu pai dominava a conversa. Você não faz ideia, respondi. Ouvi uma das suas apresentações, ele admitiu. Se vale de algo, segurança é muito mais importante do que o que a maioria dessas pessoas faz. Eu prefiro ter alguém que protege pessoas do que mais um banqueiro de investimentos. A gentileza dele quase me levou às lágrimas. Consegui sorrir e agradeci o apoio. À medida que a noite avançava, me retraí ainda mais, bebendo água em vez de vinho para manter a cabeça clara. Considerei ir embora logo pela manhã, pulando o casamento completamente. O pensamento era tentador, mas algo me manteve ali. Talvez fosse orgulho teimoso ou a pequena esperança de que o dia seguinte pudesse ser diferente. O que eu não sabia então era o quão diferente seria, embora não da maneira que eu imaginava. O dia do casamento amanheceu ensolarado e claro. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde, seguida por coquetéis e recepção. Passei a manhã evitando o grupo do casamento, optando por uma longa caminhada na praia e um almoço tranquilo na varanda do meu quarto. Às 15h30, os convidados começaram a se reunir no jardim, onde fileiras de cadeiras brancas enfrentavam um arco floral elaborado. Sentei-me na última fila, trocando acenos educados com estranhos que não faziam ideia de quem eu era. Melhor assim, pensei, do que outra introdução humilhante. Foi durante a agitação pré-cerimônia que notei algo estranho. Trabalhar em segurança treina você para identificar anomalias, coisas que não se encaixam no padrão. Um funcionário do catering chamou minha atenção, não por comportamento dramático, mas por inconsistências sutis. O uniforme dele parecia mal ajustado em comparação com os outros, e ele parecia desconhecer os protocolos padrão de serviço. Mais revelador ainda, seus olhos escaneavam a multidão em um padrão que reconheci do meu treinamento, não como alguém buscando servir convidados, mas como alguém avaliando alvos. Tentei inicialmente descartar minhas preocupações. Perigo profissional, disse a mim mesma. Vejo ameaças em todos os lugares. Mas a sensação incômoda persistiu enquanto o observava falar brevemente com outros 2 funcionários, ambos exibindo a mesma atenção fora de lugar para pessoal de catering. Discretamente me aproximei, posicionando-me perto de uma entrada de serviço onde podia observar sem ser óbvia. O homem que notei primeiro desapareceu para dentro e, contra meu melhor julgamento, o segui à distância. O corredor de serviço levava a uma área de cozinha agitada com funcionários reais do catering. O homem que eu seguia passou rapidamente e entrou em uma sala de armazenamento no final do corredor. Esperei, fingindo procurar um banheiro, quando um trabalhador da cozinha olhou na minha direção. Minutos depois, a porta da sala de armazenamento abriu e me escondi atrás de um carrinho grande de copos. O homem suspeito saiu com os outros 2 que eu vira antes. Eles falavam em tons abafados, mas consegui captar fragmentos da conversa. Boa colheita. Estimamos 2 milhões em joias. Depois dos votos, durante o brinde com champanhe. Mais 4 chegando pela entrada leste. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando um assalto e, pelo que consegui entender, seria executado durante a recepção, quando os convidados estariam distraídos e os objetos de valor menos protegidos. O momento fazia sentido estratégico, uma sala cheia de pessoas ricas usando suas melhores joias, com a atenção focada nos recém-casados. Recuei silenciosamente com a mente a mil. Meu instinto imediato foi chamar a polícia, mas eu precisava de mais informações primeiro. Se fossem apenas 3 indivíduos, a segurança do local poderia lidar com isso. Se havia mais 4 chegando, era uma operação coordenada que exigia intervenção policial imediata. Encontrando um canto tranquilo, liguei para a polícia, mantendo a voz baixa enquanto me identificava como profissional de segurança e descrevia minhas preocupações. O atendente garantiu que enviariam agentes para investigar discretamente, mas levaria pelo menos 20 minutos para chegarem.
Em seguida, localizei o escritório de segurança do resort, uma pequena sala perto dos escritórios administrativos. Lá dentro, encontrei um único guarda monitorando as câmeras. Preciso falar com seu supervisor imediatamente, disse, mostrando minha identificação da Proteção Atlântica. Há uma ameaça crível à segurança do casamento Mendes Costa. O guarda, um homem na casa dos 50 anos chamado Carlos, segundo sua identificação, parecia cético, mas chamou seu gerente. Em minutos, eu explicava o que observei ao chefe de segurança do resort, Miguel Santos. Não podemos interromper a cerimônia com base em uma conversa ouvida, disse ele após ouvir minha avaliação. Mas colocarei pessoal adicional ao redor do perímetro e alertarei a equipe para ficar vigilante. A polícia está a caminho, informei, mas não chegará por pelo menos 15 minutos. Sugiro que posicione sua equipe em todas as saídas e observe qualquer um que corresponda às descrições que forneci. Santos assentiu, impressionado com minha abordagem profissional. Você está armada? Perguntou em voz baixa. Não, respondi. Sou uma convidada do casamento. O pai da noiva contratou segurança extra para a mesa de presentes e joias. Ele observou, verificando sua prancheta. Já temos 2 guardas armados lá. A ameaça que ouvi sugeria vários perpetradores, avisei. Possivelmente 7 no total, com 4 ainda por chegar. Eles mencionaram a entrada leste especificamente. Enquanto Santos mobilizava sua equipe pelo rádio, voltei para a cerimônia, que agora começava. Os convidados estavam sentados, a música tocava suavemente, e o cortejo nupcial iniciava sua marcha. Sentei-me na última fila, minha atenção dividida entre a cerimônia e a vigilância do perímetro em busca de atividades suspeitas. Meu pai estava no altar, radiante enquanto Helena caminhava em direção a ele ao braço do pai dela. Naquele momento, enquanto uma alegria genuína cruzava seu rosto, senti uma pontada de tristeza por nossa relação quebrada. Mas afastei o pensamento, focando na ameaça imediata. À medida que a cerimônia avançava, notei 2 homens desconhecidos com uniformes de catering posicionando-se perto da mesa de presentes. Eles se moviam com uma casualidade deliberada que levantou bandeiras vermelhas imediatas. Enviei uma mensagem a Santos com a localização e descrição deles. Então me movi lentamente para a parte de trás da área de assentos para manter contato visual. O celebrante estava declarando meu pai e Helena marido e mulher, quando avistei outro indivíduo suspeito perto do bar preparado para a recepção. Este carregava o que parecia ser uma arma escondida sob o casaco. Minha mão apertou o celular enquanto digitava outro alerta para Santos. Enquanto os convidados aplaudiam os recém-casados, percebi com crescente alarme que a polícia ainda não havia chegado e a situação escalava mais rápido do que eu antecipara. O assalto não estava planejado para mais tarde, como eu inicialmente pensei. Eles estavam se posicionando agora, prontos para agir assim que a cerimônia se transformasse em recepção. Eu tinha segundos para decidir meu próximo passo: alertar meu pai e causar uma cena que poderia provocar os suspeitos armados a uma ação violenta, ou continuar monitorando enquanto esperava pelo reforço policial. Anos de treinamento entraram em ação, e escolhi a abordagem menos provável de colocar convidados inocentes em perigo. Movendo-me casualmente, mas com propósito, em direção ao suspeito mais próximo, preparei-me para fazer o que passei anos treinando, mesmo que isso significasse arruinar o dia perfeito do casamento do meu pai. A transição da cerimônia para a recepção aconteceu rapidamente. Servidores apareceram com bandejas de champanhe, e os convidados formaram uma fila de recepção para cumprimentar o casal. Mantive contato visual com os 3 suspeitos que identifiquei, notando, com crescente alarme, que eles agora se comunicavam por fones de ouvido discretos. Verifiquei meu celular, nenhuma mensagem da polícia ainda. Santos havia posicionado sua equipe de segurança como sugeri, mas eles estavam em menor número e mal equipados para o que estava por vir. Meu treinamento militar e experiência em segurança me diziam que a situação poderia deteriorar rapidamente. O primeiro sinal de que o assalto começava veio quando as luzes piscaram brevemente, uma interrupção intencional no sistema elétrico do local. Naquele momento de confusão,
Vi o suspeito perto do bar alcançar o casaco. Arma! Gritei, mergulhando em direção ao grupo de convidados mais próximo, enquanto o homem sacava uma arma. O caos irrompeu imediatamente. O homem armado disparou um tiro para o ar, causando gritos e pânico, enquanto os convidados se abaixavam para se proteger. Ninguém se mexa, ele comandou. Isto é um assalto. Cooperem e ninguém se machuca. Outros 2 homens revelaram armas, enquanto outros começaram a coletar objetos de valor dos convidados aterrorizados. Avistei meu pai e Helena, encolhidos juntos, o braço dele protetoramente ao redor dela, enquanto um dos assaltantes se aproximava, exigindo joias. Da minha posição atrás de uma mesa virada, avaliei a situação. 7 assaltantes armados, pelo menos 30 convidados em perigo imediato, sem polícia à vista e a segurança do local em desvantagem. Uma mulher idosa perto de mim começou a sofrer o que parecia ser um ataque de pânico, atraindo a atenção de um assaltante que se aproximou com a arma levantada. Calha! Ele rosnou para o companheiro da mulher. O homem idoso parecia aterrorizado. Ela precisa da medicação dela, por favor. Eu disse, calha! O assaltante ergueu a arma ameaçadoramente. Tomei minha decisão naquele instante. Levantando-me da minha posição, dirigi-me ao atirador com calma. Sou médica. Menti. Deixe-me ajudá-la antes que ela tenha uma crise cardíaca completa. Você não quer uma morte nas mãos. Isso é a diferença entre assalto e acusações de homicídio. O assaltante hesitou, então apontou a arma para a mulher idosa. Seja rápida. Movendo-me lentamente com as mãos visíveis, ajoelhei-me ao lado da mulher, posicionando-me entre ela e o atirador. De perto, vi que ela estava realmente em sofrimento médico. Respire fundo, instruí baixinho, enquanto avaliava as posições de todos os suspeitos armados com minha visão periférica. Vou ajudar você e todos aqui. Apenas se concentre em respirar. O companheiro da mulher apertou minha mão em gratidão silenciosa. Enquanto fingia ajudar com exercícios de respiração, avistei a polícia chegando lá fora pela janela. Os assaltantes ainda não haviam notado, ocupados demais coletando objetos de valor. O líder agora confrontava meu pai, exigindo seu relógio e o colar de diamantes de Helena. Leve, disse meu pai, a voz trêmula enquanto desabotoava seu relógio de luxo. Helena removeu o colar, lágrimas escorrendo pelo rosto. O líder agarrou as joias, então apontou a arma diretamente para o peito do meu pai. O código do cofre da suíte nupcial. Agora. Meu pai empalideceu. Não sei de cor. Preciso verificar meu telemóvel. Sem telemóveis, o assaltante gritou, pressionando o cano da arma contra a testa do meu pai. Algo dentro de mim estalou ao ver meu pai tão vulnerável. Apesar de todas as nossas diferenças, eu não podia assistir à sua morte. Fiz contato visual com o chefe de segurança do local do outro lado da sala e dei um aceno sutil. Ele entendeu meu sinal e preparou sua equipe. Há uma lista mestra de códigos na recepção, gritei, desviando a atenção do líder do meu pai. Eu trabalho aqui. Posso pegá-la para você. O líder virou-se desconfiado. Você trabalha aqui fazendo o quê? Segurança, disse, levantando-me lentamente à minha altura total. Conheço os protocolos do resort. Como esperado, o líder se aproximou de mim, atraído pela perspectiva de acesso mais fácil às áreas seguras do resort. Quando ele chegou ao meu alcance, fiz meu movimento. Anos de treinamento de combate tomaram conta. Em um movimento fluido, desarmei-o, usando seu ímpeto contra ele para tomar controle de sua arma enquanto dava um golpe preciso em seu plexo solar. Ele se curvou, ofegante, enquanto eu segurava sua arma. Seu cúmplice reagiu imediatamente, atirando na minha direção. Senti uma dor ardente no braço, mas mantive minha pegada no líder, usando-o como escudo enquanto gritava para a equipe de segurança. Agora! A equipe de segurança do local emergiu de suas posições, assim como 2 polícias disfarçados que conseguiram se misturar à multidão. Tiros soaram brevemente, mas os assaltantes, vendo seu líder capturado e a presença policial estabelecida, começaram a se render. Um tentou escapar pela cozinha,
levando uma funcionária como refém. Passei o líder subjugado para um agente policial e persegui, apesar do ferimento sangrando em meu braço. Movendo-me silenciosamente pela cozinha, localizei-os perto do cais de carga. "Acabou!" gritei. A polícia cercou o prédio. O assaltante apertou o aperto na funcionária aterrorizada. "Afaste-se, ou atiro nela." Mantive minha voz calma e autoritária. "Você está piorando as coisas. Assalto à mão armada se torna tentativa de homicídio se você puxar esse gatilho. Agora, com bom comportamento, você pode ver a luz do dia novamente algum dia." Enquanto mantinha contato visual e diálogo, mudei de posição, criando gradualmente um melhor ângulo de intervenção. "Não há saída", continuei. "Abaixe a arma e solte-a." Por um momento tenso, pensei que ele atiraria. Então, talvez vendo a determinação em meus olhos, ele abaixou a arma ligeiramente. Aquela hesitação momentânea foi tudo o que precisei. Avancei, desviando seu braço armado enquanto liberava a refém com um golpe preciso em seu pulso. A arma caiu no chão enquanto o subjugava com uma técnica de contenção que aperfeiçoei durante meu serviço militar. Policiais entraram segundos depois, prendendo o suspeito e verificando meu ferimento, que agora sangrava livremente. "Você precisa de atendimento médico", insistiu um agente. "Verifiquem os convidados primeiro", respondi, pressionando uma toalha de cozinha contra a ferida. "Há uma mulher idosa que precisa de assistência médica na área de recepção." Ao voltar para o salão principal, encontrei a cena sob controle. A polícia tinha todos os suspeitos sob custódia e paramédicos atendiam os convidados. Meu pai estava com Helena, ambos parecendo abalados, enquanto falavam com um detetive. Quando meu pai me viu, seu rosto registrou choque ao ver o sangue encharcando a manga do meu vestido. "Sofia, você está ferida." "É só um arranhão", disse, embora a dor estivesse intensificando enquanto a adrenalina diminuía. "Vocês estão bem?" Antes que ele pudesse responder, um paramédico me interceptou, insistindo em examinar meu ferimento. Enquanto era levada para uma área de tratamento, ouvi um dos convidados dizer: "Essa é a filha do Ricardo. Você viu o que ela fez?" A hora seguinte passou em um borrão de depoimentos policiais e tratamento médico. A bala havia apenas raspado meu braço, exigindo pontos, mas sem causar danos graves. Enquanto o paramédico trabalhava, policiais vieram tomar meu depoimento, expressando espanto com minha intervenção. "Se você não tivesse identificado a ameaça e agido quando agiu, isso poderia ter sido um massacre", disse o capitão da polícia. "Esses homens fazem parte de uma quadrilha que atacou 3 outros eventos de alto perfil este ano. Eles geralmente não deixam testemunhas." Minimizei minhas ações, insistindo que apenas fiz o que qualquer um com meu treinamento faria. Eventualmente, a comoção diminuiu. Os convidados foram liberados após dar depoimentos, embora muitos permanecessem discutindo os eventos dramáticos. Meu pai se aproximou enquanto o paramédico terminava de enfaixar meu braço. "A polícia disse que você salvou vidas hoje", disse ele, a voz incomumente contida, incluindo possivelmente a minha e a da Helena. Não soube como responder. Anos de rejeição e decepção não podiam ser apagados por um momento de crise, por mais dramático que fosse. "Eu só estava fazendo meu trabalho, pai", disse baixinho. "Mesmo que seja apenas ser segurança." O rosto dele corou ao ouvir suas próprias palavras jogadas de volta. Helena tocou seu braço, talvez sentindo a tensão. "Estamos muito gratos, Sofia", ofereceu ela. "A polícia quer entrevistá-la novamente amanhã para a investigação. Você virá ao brunch." Exausta e emocionalmente esgotada, concordei apenas para encerrar a conversa. Tudo o que queria era tomar banho, trocar o vestido manchado de sangue e dormir. A recepção foi obviamente cancelada. O local agora é uma cena de crime sendo processada por equipes forenses. Ao sair, uma equipe de notícias local estava se instalando do lado de fora, entrevistando convidados abalados sobre a tentativa de assalto. Passei por eles despercebida e voltei para meu quarto sozinha. Acordei na manhã seguinte com meu telemóvel vibrando com notificações. Meu braço latejava enquanto o alcançava, as memórias do dia anterior voltando enquanto lia as mensagens.
Mariana havia enviado várias mensagens após ver reportagens iniciais do incidente nas notícias. Meu chefe na Proteção Atlântica ligou 2 vezes, deixando mensagens perguntando se eu estava bem e dizendo que a empresa estava extremamente orgulhosa. Havia até mensagens de ex-colegas militares que, de alguma forma, souberam do ocorrido. A notificação mais surpreendente foi um correio de voz da minha mãe. Querida, acabei de ver o que aconteceu no noticiário matinal. Ligue-me assim que puder. Estou tão orgulhosa de você, mas também muito preocupada. Evitei os repórteres ontem, mas aparentemente a história ainda chegou às manchetes. Liguei a televisão no meu quarto de hotel e encontrei um canal local já cobrindo a história. Notícias de última hora. Tentativa de assalto à mão armada em casamento de resort de luxo frustrada por especialista em segurança. 7 suspeitos em custódia após intervenção dramática de uma convidada identificada como a profissional de segurança Sofia Mendes Assisti, em descrença enquanto imagens trêmulas de telemóvel mostravam partes do incidente, seguidas por entrevistas com convidados gratos descrevendo minhas ações em termos cada vez mais heróicos. Ela se moveu como algo saído de um filme de ação, disse um convidado. Salvou aquele casal idoso e depois derrubou o líder, bem quando ele ameaçava o pai da noiva. Outro segmento mostrou o capitão da polícia em uma coletiva de imprensa. O raciocínio rápido e as ações corajosas da senhorita Mendes evitaram o que poderia ter sido um desfecho trágico. Esses suspeitos fazem parte de uma quadrilha responsável por vários assaltos à mão armada em eventos de alto perfil. Graças à senhora Mendes, eles estão agora em custódia, enfrentando várias acusações criminais. Desliguei a televisão, sentindo-me estranhamente desconectada da pessoa que estavam descrevendo. Na verdade, apenas confiei no meu treinamento e fiz o que precisava ser feito. A alternativa, ficar parada enquanto criminosos armados ameaçavam pessoas inocentes, incluindo meu próprio pai, nunca foi uma opção. O curativo no meu braço precisava ser trocado, e o quarto de hotel de repente pareceu claustrofóbico. Apesar da relutância em enfrentar meu pai e seus convidados, decidi comparecer ao brunch, nem que fosse para dar meu depoimento aos detetives e depois partir. Após um banho cuidadoso que manteve meu braço enfaixado seco, vesti a única outra roupa que havia trazido, um fato preto simples que levei caso o jantar de ensaio fosse mais formal do que o esperado. Serviria, embora o casaco ficasse estranho sobre meu braço enfaixado. O brunch estava sendo realizado em uma sala diferente do local originalmente planejado, um espaço menor que parecia sombrio em comparação com a configuração elaborada do dia anterior. Quando cheguei, o evento já estava em andamento, com convidados contidos pegando itens do buffet de pequeno almoço, enquanto discutiam o drama do dia anterior em tons abafados. Helena me avistou primeiro, interrompendo uma conversa para se aproximar. Sofia, obrigada por vir, disse ela, sua fachada polida mostrando rachaduras de emoção genuína. Como está seu braço? Vai cicatrizar, respondi simplesmente. Entendi que os detetives queriam falar comigo novamente. Sim, eles devem chegar em breve. Ela hesitou, então acrescentou. Ricardo tem tentado explicar a todos como está orgulhoso de você. É que, bem, tudo isso foi um choque. Assenti, não confiando em mim mesma para responder. Após anos de rejeição, o orgulho repentino do meu pai parecia vazio, uma reação ao reconhecimento público em vez de uma apreciação genuína de quem eu era. Enquanto me dirigia ao buffet, pegando uma chávena de café, não tinha apetite para comida de verdade. Notei os olhares e sussurros me seguindo. Convidados que mal haviam reconhecido minha existência ontem agora me observavam com interesse renovado. Meu pai estava comandando uma mesa perto da janela, cercado por seus amigos mais próximos. Ele parecia estar no meio de uma história, gesticulando enfaticamente. Ao me aproximar, captei o final de suas palavras. Sempre soube que ela tinha potencial. Aquele treinamento militar realmente valeu a pena, não é? Parei, a chávena de café a meio caminho dos lábios. Ele estava realmente tentando levar crédito pelas minhas ações? Insinuando que apoiava meu serviço militar quando, na verdade, se opusera ativamente? Antes que eu pudesse decidir se o confrontava,
Um funcionário se aproximou para me informar que os detetives haviam chegado e estavam esperando para falar comigo em uma sala privada. Grata pela interrupção, seguia. A entrevista com os detetives foi direta. Eles precisavam de detalhes adicionais para a investigação e queriam confirmar alguns elementos da linha do tempo. Informaram-me que todos os 7 suspeitos estavam sob custódia e que evidências no veículo deles os ligavam a 3 assaltos anteriores em eventos de alto padrão. Você provavelmente será chamada para testemunhar quando isso for a julgamento, explicou o detetive principal. E já se fala em uma condecoração civil do departamento. Agradeci, mas minimizei a sugestão de qualquer prêmio. Estava apenas fazendo o que fui treinada para fazer. Nem todos com treinamento agem quando o momento chega, respondeu o detetive. Pelo que reunimos, você salvou vidas ontem. Quando voltei ao brunch, pretendia fazer uma saída rápida. Já havia dado meu depoimento, feito uma aparição, e não via motivo para prolongar uma situação já desconfortável. Meu pai, no entanto, tinha outras ideias. Aí está ela! Exclamou ao me ver entrar, atraindo todos os olhares na sala para mim. A heroína do momento. Forcei um sorriso educado, desconfortável com a atenção. Meu pai se aproximou, colocando um braço ao redor dos meus ombros em uma demonstração de afeto que parecia estranha após anos de distância. Estava contando a todos como você sempre teve esse instinto protetor, disse ele, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Lembra quando ela tinha 10 anos e enfrentou aquele valentão na escola? Sempre cuidando dos outros, minha Sofia. A memória seletiva e a revisão histórica eram demais. Cuidadosamente desvencilhei-me de seu abraço. Pai, realmente preciso ir. Tenho um comboio para pegar. Bobagem. Você não pode ir ainda. As pessoas querem ouvir sobre seu trabalho de segurança agora. A maneira como ele disse trabalho de segurança era diferente de antes. Não desdenhosa, mas quase orgulhosa, como se minha carreira tivesse de repente se tornado aceitável, agora que o fazia parecer bem por associação. Fui salva de responder por uma comoção perto da área do bar da sala. Alguém havia aumentado o volume da televisão montada na parede, que exibia um segmento de notícias de última hora. Temos mais detalhes sobre a dramática frustração de um assalto à mão armada no Resort Costa do Sol ontem, dizia o apresentador. A especialista em segurança que interveio foi identificada como Sofia Mendes, uma veterana militar condecorada atualmente e empregada pela Proteção Atlântica. A tela mudou para mostrar uma foto profissional minha do site da Proteção Atlântica, seguida por imagens de câmeras de segurança do incidente que alguém Xian Ran forneceu à mídia. Lá estava eu, movendo-me com propósito decisivo, enquanto desarmava o líder dos assaltantes e coordenava com o pessoal de segurança. Um silêncio caiu sobre o brunch enquanto todos se viravam para assistir. O segmento de notícias continuou com entrevistas de policiais e especialistas em segurança, elogiando minhas ações e avaliação profissional da ameaça. Então veio algo que eu não esperava. Imagens de mim perseguindo o último suspeito pela cozinha e resolvendo a situação de refém, capturadas pelas câmeras de segurança do local. Eu não sabia que alguém havia gravado essa parte do incidente. Enquanto as imagens passavam, alguém do outro lado da sala exclamou alto o suficiente para todos ouvirem. Nossa, ela está nas notícias. Todos os olhares giraram da televisão para mim, parada, congelada perto da porta. Observei a reação do meu pai enquanto ele encarava a tela, sua taça de champanhe escorregando de seus dedos e se estilhaçando no chão. O som pareceu ecoar no silêncio repentino da sala. O apresentador continuou. Segundo a polícia, essa organização criminosa tem visado eventos de alto perfil há meses. Fontes próximas à investigação nos dizem que as joias e objetos de valor que eles já haviam coletado dos convidados no evento de ontem valiam mais de 300 mil euros antes que Mendes interviesse. Quando o segmento terminou, a sala explodiu em conversas, com convidados apontando entre mim e a televisão em espanto. Meu pai permaneceu parado, champanhe se espalhando ao redor de seus sapatos caros, sua expressão, uma mistura complexa de choque, constrangimento
e algo que poderia ser o início de um respeito genuíno. Naquele momento, tudo mudou. Não porque eu precisava ou queria a aprovação dele, mas porque pela primeira vez ele me via como eu realmente era, profissional, capaz e valiosa, nos meus próprios termos, não nos dele. O copo de champanhe quebrado pareceu quebrar algo na atmosfera da sala também. A fachada de sociedade educada rachou e de repente todos queriam falar comigo. Convidados que mal haviam me cumprimentado no dia anterior agora se aproximavam com elogios efusivos e perguntas sobre meu trabalho. "É verdade que você foi condecorada no Exército?" perguntou um dos associados de negócios do meu pai. "Você trabalha para a Proteção Atlântica? Eles cuidaram da segurança do baile inaugural do primeiro-ministro, não foi?" questionou o outro. "As notícias disseram que você identificou a ameaça antes que qualquer coisa acontecesse. Como você sabia?" perguntou uma mulher com pérolas caras. Respondi educadamente, mas brevemente, cada vez mais desconfortável com a atenção. Meu pai não se moveu de seu lugar perto do vidro quebrado, embora alguém tivesse vindo limpar a bagunça. Helena estava ao lado dele, sussurrando algo em seu ouvido, enquanto ele continuava a olhar na minha direção. "Com licença", disse ao grupo que se reunira ao meu redor. "Preciso falar com meu pai." Ao me aproximar dele, vi algo que raramente testemunhara em toda a minha vida. Ricardo Mendes, sem palavras. Ele abriu a boca, depois a fechou novamente, incomumente incerto. "Pai", disse simplesmente. "Sofia", ele respondeu, a voz incomumente rouca. "Eu não sabia. O noticiário disse que você está sendo indicada para um prêmio de bravura civil." "Parece que sim", confirmei, embora isso nunca tenha sido minha intenção. "E você trabalha para a Proteção Atlântica. Eles são a melhor firma do setor." "Sim, há 3 anos. Mencionei isso no jantar de Natal no ano passado, mas você estava discutindo o mercado de ações com o tio Roberto." Ele teve a decência de parecer constrangido. "Entendo." Helena apertou seu braço. "Ricardo, talvez você e Sofia devam conversar em particular." Ele assentiu, apontando para um pequeno canto afastado da área principal do brunch. Enquanto caminhávamos, notei que a sala dividia sua atenção entre nós e a televisão, que agora exibia uma cobertura de acompanhamento sobre o assalto frustrado. "As notícias estão dizendo que você salvou vidas", disse meu pai, uma vez que estávamos relativamente sozinhos, incluindo a minha e a da Helena. "Fiz o que precisava ser feito", respondi calmamente. "Eu tenho sido..." Ele hesitou, procurando palavras. "Muito desinformado sobre sua carreira." "Desinformado?" Não consegui evitar o tom cortante que entrou na minha voz. "Pai, você foi ativamente desdenhoso. Você me apresentou como apenas uma segurança para todos neste casamento." Ele estremeceu. "Eu não entendia a natureza do seu trabalho." "Você nunca perguntou", apontei. "Nem uma vez em 7 anos você demonstrou interesse no que eu realmente faço. Você decidiu que minha carreira era inferior a você, e foi isso." Ele parecia genuinamente surpreso. "Pensei que você estivesse trabalhando em empregos de segurança de salário mínimo, como segurança de shopping ou porteiro de discoteca, e isso tornaria aceitável me menosprezar, me fazer sentir pequena na frente dos seus amigos." A pergunta pairou entre nós. Na televisão, visível por cima de seu ombro, agora exibiam minha biografia profissional. Veterana do Exército, curso superior em Justiça Criminal, treinamento especializado em avaliação de ameaças e proteção de VIPs, papel de liderança em uma das firmas de segurança mais prestigiadas do país. Os olhos do meu pai seguiram os meus até a tela. "Você protege pessoas importantes", disse ele lentamente, como se percebesse algo pela primeira vez. "Sim, entre outras coisas." "Pessoas importantes como eu", ele continuou, a ironia não passando despercebida por nenhum de nós. "Sim, pai. Pessoas exatamente como você." O peso dessa afirmação pairou sobre nós. Durante anos, ele havia descartado minha carreira como insignificante. No entanto, foi exatamente essa carreira que o salvou, e a todos que ele amava de uma situação potencialmente mortal.
Antes que ele pudesse responder, um funcionário do resort se aproximou. Senhorita Mendes, há representantes da mídia pedindo para falar com você. O gerente pediu que eu verificasse se você está disposta a fazer uma declaração. Balancei a cabeça. Por favor, diga a eles que não estou interessada em entrevistas no momento. Após a saída do funcionário, meu pai me olhou com curiosidade renovada. Você não quer a publicidade. Poderia ser bom para sua carreira. Minha carreira está indo bem sem isso, respondi. Não intervim ontem por reconhecimento. Então por que o fez? Ele perguntou, e fiquei surpresa ao ouvir um interesse genuíno em sua pergunta. Porque era a coisa certa a fazer, porque as pessoas estavam em perigo, porque é para isso que fui treinada. Fiz uma pausa, então acrescentei mais baixo. E porque, apesar de tudo, eu nunca ficaria parada vendo você se machucar. Algo mudou na expressão dele, um suavizar nos olhos que raramente vi dirigido a mim. Sofia, eu te devo um pedido de desculpas, não apenas por ontem, mas por anos de mal-entendidos. Era um começo, embora mal-entendidos mal cobrissem os anos de rejeição e decepção. Antes que eu pudesse responder, o volume da televisão aumentou subitamente quando alguém o ajustou para ouvir a última atualização. Estamos aprendendo mais sobre Sofia Mendes, a especialista em segurança que evitou o que poderia ter sido um desfecho trágico no casamento no resort ontem, dizia o apresentador. Segundo a Proteção Atlântica, Mendes recentemente liderou a segurança do Fórum Financeiro Internacional, protegendo mais de 30 executivos e funcionários governamentais de alto nível. Ela recebeu várias condecorações por seu trabalho em avaliação de ameaças e é considerada uma das estrelas em ascensão na indústria de segurança privada. A câmera cortou para meu chefe, Martim Costa, em pé do lado de fora da sede da Proteção Atlântica. Sofia exemplifica os mais altos padrões da nossa profissão, ele dizia. Suas ações ontem demonstram o nível de treinamento e compromisso que nossa equipe traz para cada missão. Estamos incrivelmente orgulhosos de seu raciocínio rápido e coragem sob pressão. A sala de brunch ficou silenciosa novamente, todos os olhares alternando entre a televisão e eu. Senti meu rosto corar, com constrangimento por estar no centro das atenções, mas também com uma estranha sensação de validação. Durante anos carreguei o peso da decepção do meu pai, questionando minhas próprias escolhas, apesar do sucesso profissional. Agora, de repente, meu mundo estava sendo transmitido para todos verem, incluindo o pai que nunca se preocupou em olhar. Quando o segmento de notícias terminou, um aplauso lento e disperso começou a crescer até que toda a sala estava batendo palmas. Meu pai, após uma breve hesitação, juntou-se, seus olhos nunca deixando meu rosto. Os aplausos eventualmente diminuíram e os convidados voltaram às suas conversas, embora agora todas parecessem ser sobre mim. Voltei-me para meu pai, encontrando-o me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Acho que devo ir, disse. Isso deveria ser uma celebração sua e da Helena, não o que quer que isso tenha se tornado. Espere, ele disse, estendendo a mão para tocar meu braço, mas parando ao notar meu curativo. Você foi baleada protegendo-nos. É só um arranhão. Esse não é o ponto. Ele balançou a cabeça. Você se colocou em risco por uma sala cheia de pessoas que nem sabiam seu nome, incluindo eu que... Ele parou, incapaz de terminar o pensamento. A verdade não dita pairava entre nós, incluindo ele, que nunca valorizou o que eu fazia, até que isso salvou sua vida. Pai, não precisamos fazer isso agora, disse, de repente exausta pelo peso emocional de tudo. Você deveria voltar para seus convidados. Podemos conversar outra hora. Não, ele disse com firmeza. Já adiamos essa conversa por tempo demais. Eu adiei. Ele olhou ao redor da sala lotada. Mas você tem razão. Este não é o lugar. Você me encontra esta tarde antes de partir. Só nós dois. Hesitei. Então assenti. Mande-me uma mensagem com o horário e o local. Ao me virar para ir, meu telemóvel vibrou com uma chamada recebida. Era Martim, meu chefe na Proteção Atlântica. Desculpei-me e saí para atender. Sofia, você está bem? Ele perguntou imediatamente. Acabei de ver o noticiário completo.
Estou bem, assegurei. Ferimento leve, nada sério. A empresa quer emitir uma declaração formal sobre suas ações. O telefone não para de tocar com pedidos da mídia e, mais importante, interesse de novos clientes. O que você fez é exatamente para o que treinamos, mas raramente conseguimos demonstrar tão publicamente. Suspirei. Entendo, mas prefiro não me tornar o rosto da empresa por causa disso. Respeito isso, disse Martim. Mas há outra coisa. O CEO quer se reunir com você quando voltar. Entre nós, acho que vem uma promoção por aí. Suas ações refletiram tudo o que a proteção atlântica representa. Após encerrar a chamada, fiquei no corredor processando tudo. Em 24 horas, minha relação com meu pai havia sido virada de cabeça para baixo. Eu me tornara uma pequena notícia e minha carreira parecia estar dando um salto significativo. Era muito para absorver. Mas, como aprendi no exército e no meu trabalho de segurança, às vezes, os momentos mais importantes vêm quando menos esperamos. A questão agora era o que fazer com este. Meu pai enviou uma mensagem para me encontrar em um bar tranquilo no último andar do resort, longe dos convidados restantes do casamento. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado sozinho em uma mesa de canto com vista para o oceano. 2 drinks intocados estavam na mesa. Água com gás e limão, disse ele, apontando para um dos copos enquanto eu me aproximava. Lembrei que você não bebe em serviço e imaginei, com tudo o que aconteceu. Obrigada, disse, surpresa com a consideração. Era uma pequena coisa, mas significativa, vinda de um homem que raramente prestava atenção às minhas preferências. Sentamo-nos em um silêncio constrangedor por um momento antes que ele falasse. Assisti mais da cobertura de notícias depois que você saiu. Entrevistaram um especialista em segurança que explicou exatamente o que você fez, como reconheceu o padrão de ameaça, como se posicionou estrategicamente, como usou força mínima para efeito máximo. Ele balançou a cabeça em espanto. Foi como ouvir sobre uma estranha, exceto que era minha filha. Esse é o problema, pai, disse baixinho. Eu nunca fui uma estranha. Estive aqui o tempo todo. Você simplesmente nunca olhou. Ele estremeceu, como se eu o tivesse atingido. Mereci isso. Não se trata do que você merece, respondi. Trata-se de reconhecimento. Reconhecimento humano básico de quem eu sou e do que me importa. Ele assentiu lentamente. Sempre pensei que sabia o que era melhor para você. O caminho que te daria mais oportunidades, mais segurança. Segurança financeira não é o único tipo de segurança, apontei. E seguir o sonho de outra pessoa nunca é tão gratificante quanto perseguir o seu próprio. Vejo isso agora. Ele respirou fundo. Ontem, quando aquele homem apontou uma arma para minha cabeça, sabe no que pensei? Não na firma, não na carteira de ações, não nas casas de férias. Pensei em você e na sua mãe, e em como desperdicei tanto tempo com coisas que de repente não importavam nada. Permaneci em silêncio, deixando-o continuar. E então, lá estava você, assumindo o controle de uma situação que fez guardas de segurança profissionais recuarem. Você foi magnífica, Sofia, não porque estava nas notícias, ou porque as pessoas estão te chamando de heroína, mas porque era completamente você mesma. Confiante, capaz, calma, sob pressão. Ele olhou para seu drink intocado. Nunca estive tão orgulhoso na minha vida e nunca me senti tão envergonhado por quão pouco te entendi ou apoiei. As palavras que eu desejava ouvir por anos agora chegaram com um peso surpreendente. Parte de mim queria aceitar essa validação repentina e seguir em frente, mas outra parte reconhecia a necessidade de completa honestidade se quiséssemos reconstruir nossa relação. Pai, eu aprecio isso. Realmente aprecio. Mas preciso que você entenda algo. Não me tornei quem sou da noite para o dia. Não me transformei de repente em alguém digna do seu respeito porque estive nas notícias ou porque evitei um assalto no seu casamento. Sempre fui essa pessoa, dedicada, habilidosa, comprometida com algo em que acredito. A única coisa que mudou foi sua percepção. Ele assentiu, aceitando a verdade das minhas palavras. Você está certa
e eu não posso desfazer os anos de rejeição ou o dano que isso causou. Só posso dizer que meus olhos estão abertos agora e eu gostaria da chance de realmente conhecer minha filha, a verdadeira, não a que imaginei que você deveria ser. Seria um começo, reconheci. Sua mãe sempre disse que você conhecia sua própria mente melhor do que ninguém. Ele admitiu com um pequeno sorriso. Ela me disse há anos que lutar contra sua natureza só te afastaria. Ela estava certa sobre isso, como estava sobre muitas coisas. A menção à minha mãe trouxe uma pergunta à mente. Você falou com a mãe desde ontem? Sim, brevemente. Ela ligou depois de ver as notícias. Sua expressão suavizou. Ela me lembrou de forma bastante enfática que tem comparecido às suas cerimônias de premiação profissional há anos sem mim. Não pude evitar sorrir, imaginando o lembrete enfático da minha mãe. Há mais uma coisa que preciso dizer. Meu pai continuou, o tom sério novamente. Obrigado, não apenas pelo que você fez ontem, mas por ser quem você é, apesar da minha falta de apoio. Isso exige um tipo de força que estou apenas começando a apreciar. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez em nossa conversa, senti o muro entre nós começar a desmoronar de verdade. Nas semanas que se seguiram, minha vida mudou de maneiras esperadas e surpreendentes. As imagens do incidente viralizaram, levando a uma enxurrada de pedidos da mídia que eu, em grande parte, recusei. A Proteção Atlântica me promoveu, colocando-me no comando de uma nova divisão focada em segurança de eventos e treinamento de avaliação de ameaças. Meu ferimento cicatrizou bem, deixando apenas uma pequena cicatriz que às vezes me pegava tocando em momentos de estresse, um lembrete do que eu era capaz quando importava. O reconhecimento profissional veio em formas que eu não antecipara. Recebi o prêmio de bravura civil que o capitão da polícia mencionara, apresentado em uma cerimônia com a presença da minha mãe e, para minha surpresa, do meu pai. Várias publicações da indústria de segurança publicaram perfis sobre mim e fui convidada a falar em conferências sobre estratégias de identificação e intervenção de ameaças. Mais significativo do que o reconhecimento público, no entanto, foram as mudanças privadas. Minha relação com meu pai entrou em uma nova fase, inicialmente hesitante, depois gradualmente mais genuína à medida que ele se esforçava para entender meu mundo. Ele fez perguntas sobre meu trabalho, ouviu as respostas e até compareceu a uma demonstração de técnicas de resposta tática que minha equipe desenvolveu. Quando uma grande revista financeira me incluiu em sua lista de 40 menores de 40 na área de segurança, ele emoldurou o artigo e o exibiu orgulhosamente em seu escritório, ao lado de suas próprias conquistas. 6 meses após o casamento, ele visitou meu apartamento para um jantar, algo que nunca havia feito antes. Enquanto estávamos sentados na minha pequena mesa de cozinha, ele olhou ao redor do espaço modesto com olhos novos. Sabe, disse ele, eu sempre equiparei o sucesso a um certo estilo de vida. Casa grande, carro caro, endereço exclusivo. Eu sei, respondi, servindo o macarrão que fiz. Por isso minhas escolhas te confundiram tanto. Ele assentiu. Mas olhando para sua vida agora, vejo um tipo diferente de sucesso. Você tem propósito, respeito dos seus pares, um trabalho que faz uma diferença tangível no mundo. Ele hesitou, então acrescentou. Você tem integridade. Isso vale mais do que qualquer escritório de esquina. Sorri, reconhecendo o significado dessas palavras vindas de um homem que passou décadas perseguindo escritórios de esquina e filiações a clubes de elite. Isso significa que você vai parar de me enviar folhetos de programas de direito? Brinquei. Ele riu, um som genuíno que ouvi raramente. Acho que posso dizer com segurança que seu caminho profissional atual está funcionando muito bem. Minha jornada de cura se estendeu além da relação com meu pai. O incidente me forçou a confrontar as maneiras como internalizei sua rejeição, às vezes duvidando das minhas próprias escolhas, apesar do sucesso externo. Por meio de terapia e reflexão profunda, comecei a abraçar completamente meu caminho, não como uma reação à desaprovação dele, mas como uma escolha positiva que alinhava com meus valores e forças.
Aprendi que a verdadeira segurança não vem da validação dos outros, mas de viver autenticamente. O reconhecimento que meu pai finalmente me deu foi bem-vindo, mas eu não precisava mais dele para me sentir completa. Um ano após o incidente do casamento, recebi uma ligação inesperada de Helena. Ela e meu pai estavam organizando um gala de caridade em benefício de socorristas e queriam que eu falasse sobre a importância do treinamento de segurança e preparação para emergências. Seu pai está realmente orgulhoso de você, disse ela, o tom mais caloroso do que eu já ouvira. Ele fala sobre seu trabalho para todos agora. É realmente muito doce. No gala, de pé no púlpito, olhando para uma sala cheia de pessoas, incluindo meu pai, refleti sobre como a vida pode mudar drasticamente quando permanecemos fiéis a nós mesmos, mesmo quando aqueles mais próximos não conseguem ver nosso valor. Segurança não é apenas proteção, disse ao público. É sobre criar espaços onde as pessoas podem prosperar sem medo. Às vezes, isso significa segurança física, mas, frequentemente, significa algo mais profundo, uma sensação de ser valorizado exatamente por quem você é. Cruzei o olhar com meu pai enquanto dizia essas palavras, e o olhar de entendimento que passou entre nós valeu mais do que qualquer manchete ou prêmio. A vida raramente é tão dramática quanto aqueles momentos no casamento do meu pai, mas as lições daquele dia continuam a me guiar. Aprendi que às vezes precisamos nos salvar antes de salvar os outros, que o reconhecimento muitas vezes vem de lugares inesperados e que nunca é tarde para reconstruir o que foi quebrado. Ainda trabalho em segurança, ainda me coloco entre o perigo e aqueles que precisam de proteção. Mas agora faço isso com a plena consciência de que meu caminho é válido, valioso e inteiramente meu. Você já teve um momento em que alguém finalmente viu seu verdadeiro valor após te rejeitar por anos? Ou já vivenciou um evento dramático que mudou uma relação difícil em sua vida? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se você encontrou algo valioso na minha jornada, por favor, curta este vídeo, inscreva-se para ouvir mais histórias de triunfo pessoal e compartilhe com alguém que possa precisar de um lembrete de que seu caminho é válido, mesmo quando outros ainda não o veem. Obrigada por ouvir. E lembre-se, às vezes a maior segurança vem de saber, sem dúvida, que você está exatamente onde deveria estar.